Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro, às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, principalmente nesses últimos dias. O canal ele está vindo numa crescente muito boa e é sinal que esta mensagem ela está alcançando os filhos de Deus que estão ainda aprisionados dentro desse sistema religioso. Nós estamos combatendo o sistema doutrinal e não as pessoas, porque todos eles são nossos irmãos, nós o amamos. Por isso que nós pedimos que divulgue e compartilhe o meu canal e tantos outros canais da graça de Deus, para que os filhos de Deus possam também ter esse entendimento que nós hoje temos, que foi dado pelo Espírito Santo de Deus, que abriu a nossa mente. Queridos, o tema de hoje é um tema que também, com certeza, chocará alguns religiosos, principalmente os evangélicos. O tema quer dizer, saiba o que esse ser Satanás significa para a religião. E eu quero ler na Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Todos nós sabemos que Pedro foi um dos 12 apóstolos, que ele recebeu a missão do Cristo de Nazaré, que era judeu, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que o evangelho pregado e anunciado por Pedro era o evangelho da circuncisão, o evangelho que seria pregado como foi pregado ao mundo de Israel. O próprio Cristo Nazareno disse que eles não fossem no caminho dos gentios nem dos samaritanos, no caminho daqueles que não tinha nada a ver com a comunidade de Israel, pois o evangelho da circuncisão era tão somente para os judeus, porque os judeus foram transgressores da lei. Portanto, se transgredir a lei era pecado, todos os judeus eram pecadores. E foram, como o próprio Paulo disse, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso se referindo a quem? Aos judeus. E agora Pedro, aqui na sua epístola, ele diz, recomendando a quem? Aos judeus, que eram povo de Deus. Ele diz, sede sóbrios, para que eles não vivessem embriagados, porque era comum eles tomarem vinho. Então Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, tenha consciência, não se dê a embriaguez. O vosso adversário, o diabo, ele está se referindo ao quê? A carne. Isso que está aqui. Então ele diz, o diabo, a vossa carne, o vosso adversário, que anda querendo
te tragar, te derrubar, te destruir. Mas a religião, ela diz que esse diabo é um ser espiritual, um ser que persegue, um ser que domina as pessoas ao ponto de levá-las a práticas de tantas coisas que venha desagradar a Deus. E então eles procuram culpar esse ser espiritual que eles dizem chamar Satanás. E eu, nesta mensagem, eu quero começar dizendo que eu não tenho medo e nem temor, como muitos religiosos têm, principalmente os evangélicos, em falar desse mito. Muitos frequentam os templos religiosos porque têm medo do diabo, porque têm medo do inferno, porque têm medo do devorador. Lógico que foi criado com a intenção de colocar medo, de colocar pavor e terror nos filhos de Deus. E os filhos de Deus, por não conhecer Deus, por não ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, eles têm medo, eles temem esse ser espiritual criado por eles, criado pela religião católica apostólica romana. Deus, amados, nos enviaria à terra para sermos atormentados por esse ser espiritual chamado Satanás. Eu pergunto por qual razão Deus ele faria isso com os seus filhos? Por que Deus permitiria que um ser espiritual, um ser do mal, atormentasse os seus filhos? Por que Deus permitiria isso? Por que Deus faria isso com os seus filhos? Se nós somos espírito, revestido de carne e sangue, e não somos carne como a religião ensina, aqui na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lógico que essa palavra ela está sendo dirigida ao povo de Deus, aos judeus, através de Pedro, o apóstolo da circuncisão. Eles eram chamados de quê? Geração eleita. Chamado de quê? Nação santa, sacerdócio real e povo adquirido. Como Deus, ele faria com que esse ser espiritual, ele atormentasse os seus filhos? Porque todos nós, que éramos gentios remanescentes, o Cristo ressuscitado, ele aparece a Paulo, ele traz a revelação do Evangelho da graça de Deus, para que os gentios remanescentes também fossem alcançados. E nós que nascemos depois da cruz, já nascemos nova criatura, já nascemos perfeito nele. Hoje não há mais judeus e nenhum outro povo quer que seja, mas somente um povo, o povo de Deus, chamado hoje de filhos de Deus. Mas a religião diz que esse ser existe. A religião tenta colocar medo nos filhos de Deus para que eles se tornem prisioneiros
prisioneiros desse sistema religioso. Querido, o que somos, e para que Ele nos chamou, então se Ele nos colocou na terra para ser atormentado por esse ser chamado de Satanás, então para que Ele nos chamou? Como eu li aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas o que a religião ensina, mas o que a religião diz, é que esse ser espiritual está rugindo como leão ao derredor dos filhos de Deus, procurando para que possa tragar. É isso que a religião ensina, é isso que a religião diz. E as pessoas que lá estão acreditam que esse ser de verdade existe. E que elas são tentadas por esse ser espiritual. As pessoas, elas vivem na prática das obras da carne. O seu diabo é a sua carne. O seu adversário é a sua própria carne. Você é tentado pela sua própria carne, pela sua cobiça, pelo seu desejo, por aquilo que você anseia, por aquilo que você quer fazer. Então, é a sua carne, o seu diabo, é a sua carne, o seu adversário. Mas a religião diz, não, é Satanás, é esse ser espiritual. É ele que luta 24 horas por dia a fim de te derrubar. Segundo a religião, esse ser luta a fim de levar os filhos de Deus para o inferno, como lago de fogo e tormento eterno. E os filhos de Deus acreditam também que este inferno, como lago de fogo e tormento eterno, existe. E todos aqueles que não aceitarem Cristo como Salvador e não seguir os ritos e as práticas cerimoniais, viver debaixo de preceitos dos homens, irão para esse tal inferno como lago de fogo. Inferno que na verdade quer dizer sepultura. No hebraico, Sheol, no grego, Hades. Todos nós iremos um dia para o inferno, porque inferno significa sepultura, lugar dos mortos, o lugar mais baixo da terra. Mas a religião diz que não, que inferno é um lago de fogo com tormento eterno. E somente aqueles que são membros de uma instituição religiosa, somente aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, somente aqueles que dizimam, que ceiam, que fazem parte desse sistema religioso, eles estarão salvos e assim sendo, então irão para o céu, e todos os outros irão para esse tal inferno. Esse ser, criado até o século X, ele era como um anjo caído, ou era chamado de anjo caído. Até o século X, esse ser era como se fosse a imagem de um homem. Mas após o século XI, foi distorcido esse ensino e transformaram esse anjo caído, esse ser, nesse ser terrível, que muitos dizem ter chifre, ser um ser estridente, que impõe medo e pavor nas pessoas. E esse ser estar por aí a atormentar vidas, a aprisionar vidas, a escravizar vidas. E com isso, então, eles realizam cultos de libertações dentro dessas instituições religiosas. Tudo eles atribuem a esse ser espiritual.
Querido, na verdade, esse ser espiritual tem sido sócio desse sistema religioso, tem sido sócio de muitas instituições religiosas, porque gera renda, gera receitas, aprisionam pessoas. E as pessoas, então, por ter medo desse ser espiritual, por ter medo desse inferno pregado e ensinado por eles, elas não arredam o pé desses lugares e chamam esses lugares de casa de Deus, quando na verdade as pessoas, os filhos de Deus, são o templo da habitação de Deus. Dentro desses lugares tem preceitos, tem rudimentos. Dentro desses lugares há enganos, há mentiras ensinadas por esses homens que se dizem autoridades espirituais dadas por Deus sobre a vida dos filhos de Deus. Quando o ministério é do Espírito, o Senhor é o Espírito, os filhos de Deus devem ser então totalmente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nos próprios livros históricos de Mateus, Lucas, Marcos, nos dias do Cristo Nazareno, umas pessoas, quando estavam enfermas, elas eram chamadas de pessoas endemoniadas. Mas não que esse ser espiritual estivessem sobre a vida das pessoas. Eram enfermidades. E o Cristo Nazareno, ele curava os enfermos e libertavam essas pessoas das suas enfermidades. Na verdade, querido, vocês estão sendo enganados dentro desses lugares. Esses homens têm seus interesses e suas conveniências. E cada vez mais que vocês permitirem, eles vão tornar vocês escravos desse sistema religioso. Vocês não crescem, vocês não avançam, vocês não progridem. Vocês são alimentados com leite. É sempre a mesma coisa, nada muda. O evangelho da graça de Deus é desprezado dentro dessas instituições religiosas. Eles preferem seguir o evangelho da circuncisão, o evangelho dos dias do Cristo Nazareno na sua carne. Ele que veio para os judeus. E é esse evangelho da circuncisão que ainda continua dentro desses lugares. É as pessoas buscando autojustiça, tendo que fazer a obra de Deus, a fim, de agradar a Deus, porque é assim que os seus líderes dizem, é assim que os seus líderes ensinam. As nossas conquistas, elas foram na cruz. As nossas conquistas são espirituais. Nós rogamos, conforme Paulo rogou, para que Deus lhes desse entendimento. Como Paulo orou pedindo a Deus que lhes desse conhecimento, para que eles pudessem sair debaixo do jugo, sair debaixo da escravidão que se encontravam e viver a liberdade nele. Como nós hoje vivemos a liberdade nele, no Espírito. Eles não conhecem o Deus que se revelou a Paulo, o apóstolo. Eles desprezam a revelação da graça de Deus dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo. Eles preferem o evangelho da circuncisão. O evangelho que foi para o mundo de Israel, que foi para o povo de Israel. E que os gentios remanescentes nada tinha a ver com a comunidade judaica. É esse evangelho que eles pregam, é esse evangelho que eles ensinam. As pessoas estão debaixo da escravidão. O evangelho da graça de Deus liberta. O evangelho da graça de Deus faz crescer,
faz entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, leve a pessoa a andar e viver por fé. Reconhecer que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos e que é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Faz você reconhecer que a honra, o poder, a glória, o louvor é tão somente dele. E o que nós vemos dentro dessas sinagogas, os homens buscando primazias, buscando satisfazer os seus interesses e as suas conveniências, se enriquecendo, não praticam o amor, não amam o próximo, não estão nem aí para as pessoas que lá vão, querem elas estão somente nos dias das reuniões, que eles chamam de culto, onde ali eles se representam e se apresentam como tais. E as pessoas vão seguindo os seus ensinos, seguindo os seus caminhos e fazendo também as mesmas coisas. Desprezam as outras religiões. Somente eles são salvos, somente eles vão para o céu. Deus é somente deles. Os outros estão todos perdidos. Porque é assim que eles fazem, é assim que eles agem, fazendo acepção de pessoas. Não amam o próximo. O verdadeiro evangelho é amar o próximo. É cuidar dos necessitados, cuidar das viúvas, dos órfãos, daqueles que precisam. E eles, em nome de Deus, eles arrecadam dinheiro dentro desse sistema religioso para os seus bem-estar. Desperta, tu que dorme, e o Espírito Santo te esclarecerá. Então, esta é a palavra que eu tenho para nós hoje. Olha como é visto esse ser espiritual dentro da religião. A graça nos faz enxergar tão somente Deus. Tão somente Deus. Deus não guerreia contra quem quer que seja, porque Ele não tem nenhum inimigo, Ele não tem nenhum adversário. Não tem ninguém para que se levante contra esse único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. E você vai continuar aí, seguindo homens, vivendo debaixo dos preceitos deles. Até quando? Se Ele já te libertou. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, divulgue, compartilhe, dê um like. Meu muito obrigado. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.